Vamos falar primeiro do pacote de corte de gastos do governo. A que pé que tá e o que precisa ser discutido ainda? Surgiu nos últimos dias e que o governo do presidente Lula entregou para o Congresso Nacional nessa fase final de trabalho desse ano. A gente lembra que o Congresso Nacional vai entrar de recesso no dia 22 de dezembro, que é um domingo, ou seja, a gente ainda conta com um prazo um pouco mais apertado, e o governo enviou três propostas para o Congresso Nacional. Uma foi assinada pela própria equipe econômica e duas foram apresentadas pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Essas três tratam sobre esse pacote de corte de gastos que o governo precisa para economizar aí 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Isso tudo tem uma implicação porque é discutido muito próximo do orçamento de 2025, que já precisa contar com essas novas regras se forem aprovadas, e esse é o plano do governo Lula. Mas para a gente falar um pouco sobre o que são essas propostas, uma delas trata sobre autorização para o governo limitar a utilização de créditos tributários se tiver déficit nas contas públicas. E uma outra também apresentada pelo líder José Guimarães, essas duas do líder José Guimarães, busca ajustar as despesas ligadas ao salário mínimo, ou seja, restringir aí o crescimento do salário mínimo e também na verdade, essas duas, elas tiveram a urgência aprovada ontem na Câmara dos Deputados. A tramitação primeiro vai ser na Câmara dos Deputados e depois no Senado. E, como eu falei, o governo quer aprovar esses temas até o recesso parlamentar, e o prazo está muito apertado. Só que tem um porém, esses dois projetos tiveram a urgência aprovada com um placar muito apertado, só 3 votos de sobra, foram 260 votos para essa urgência e o mínimo eram 257, então é um risco que ficou claro que o governo está correndo. E aí, qual que é o planejamento, né? Levar essa urgência, ela foi aprovada para que esse tema seja levado direto para o plenário, para que não passe por comissões, justamente na tentativa de acelerar esse processo, para que o governo tenha essas novas regras ainda neste ano, se elas forem aprovadas pelas duas casas. E a gente considera esse número da aprovação da urgência arriscado, porque ainda tem um terceiro projeto, que é uma proposta de emenda à Constituição, que trata aí sobre o abono salarial e também combate aos supersalários no funcionalismo público. E por que esse número significa tanto? Porque essa PEC ela está com uma análise aí um pouco mais difícil para o governo e ela precisa de mais votos. Ela precisa ter pelo menos 308 votos para que seja aprovada, e ontem já passou por um entrave que era para ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o governo percebeu ali que não teria votos e tratou, então, de levar essa PEC direto para o plenário. Então, a gente tem aí esse pacote de corte de gastos, que é uma prioridade do governo e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para as próximas semanas no Congresso. E a gente precisa acompanhar para ver se o governo vai conseguir aprovar isso, que tem, inclusive, resistência até de partidos que atuam ali no campo da esquerda, que é mais alinhada ao governo Lula, como o próprio PSOL, que votou contra até a urgência desses dois projetos ontem na Câmara dos Deputados, Thalita. Lu, e assim, meninas, acho que o que a gente precisa explicar para quem nos acompanha no 3 sobre os 3, que a gente está falando muito mais de uma análise daquilo que o governo hoje enfrenta de resistência com o próprio mercado, com o próprio Congresso, com os parlamentares de uma forma geral, em relação a um nome também que vira e mexe, fica balançado aí, que é do Fernando Haddad, do que por si só a aprovação desses projetos. Quando a gente para pensar sobre a importância desses projetos, é óbvio, e isso é óbvio, que a oposição vai fazer as suas críticas e a situação, e o governo vai tentar mostrar ali o porquê da importância e por que esses projetos precisam ser aprovados. Mas a gente está falando de um momento muito delicado economicamente, embora a gente tenha tido aí
um aumento no número de empregos, né? Uma diminuição na linha da pobreza e da extrema pobreza no país. A gente vê um país muito balançado economicamente e muito frágil economicamente. E isso implica em quê? Implica no nome de Fernando Haddad, que desde o começo do governo Lula 3, né, Luciene, já é um nome que vem sendo muito criticado. É claro, ele se mostra e ele ocupa uma pasta que é muito importante. Nós estamos falando da economia, que não interessa se você, Mariana, se você, Luciene, ou se eu, Thalita, gosta ou não de política. A economia é o que a gente compra, é o que a gente vive, é o que a gente paga, é o que a gente está vendo que replica, inclusive, em violência, porque quando a economia, quando falta emprego, as pessoas vão ou estão mais tendenciosas a estarem no mundo do crime, né? E isso é uma linha muito tênue aí, e que vai sendo puxada cada vez mais. Mas nós estamos falando de uma tentativa de aprovação, não de aprovação desses projetos. A gente fala de uma aprovação que precisa ser maior daquilo. É como se fosse assim, o governo está sendo validado, né, Luciene? O governo Lula, o presidente Lula, precisa validar Fernando Haddad. E ele está passando cada vez mais por provas de fogo aí, né? Pois é, e eu acho válido lembrar até, Thalita, que em meio a essas críticas que o ministro Fernando Haddad recebe, principalmente por essas reações do mercado financeiro, o presidente Lula colocou Fernando Haddad em um pronunciamento de 7 minutos em cadeia nacional de rádio e televisão para fazer o anúncio desse pacote de corte de gastos junto àquela outra proposta que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, numa tentativa de popularizar mais a imagem do ministro Fernando Haddad, especialmente até para a população, para que a população possa ter uma outra visão de Fernando Haddad em meio a toda essa crítica que ele recebe do mercado financeiro e a essas reações do mercado, desse mercado financeiro também, às propostas do governo. Então, Haddad ainda tem que lidar com isso e ele tem estado à frente, participado diretamente das articulações para a aprovação desses projetos no Congresso Nacional, justamente pela urgência que o governo coloca em cima desses temas, Thalita. E, Luciene, desculpa, Thalita, eu só queria pontuar, a gente também tem que pensar um pouco dessa resistência do Haddad até dentro da própria base, né, do governo federal. Existem ali pontuações dentro desses projetos de lei. Do próprio partido, exatamente, né, dentro do próprio partido do PT. Esses projetos de lei que foram enviados para a Câmara, existem ali pontos, né, que o próprio PT e outros partidos de esquerda que compõem a base estão criticando, estão tendo ali uma certa rejeição. O Haddad está nessa campanha para ser mais bem aceito, não só pela oposição e por uma parte ali do centro, mas também pela própria base dele, os próprios eleitores do PT, não é isso? Pois é, e a gente tem que lembrar também que esse pacote de corte de gastos, ele toca em um ponto muito sensível, que é uma bandeira, inclusive, do governo Lula, principalmente da campanha eleitoral dele em 2022, que é mexer no salário mínimo. O presidente Lula sempre falou, sempre defendeu um crescimento real do salário mínimo, acima da inflação, e agora ele cria ali uma trava para restringir esse crescimento dentro dos limites do arcabouço fiscal. Então, até dentro do PT, da base mais direta ali do presidente Lula, esse foi um ponto bastante questionado e que deixou parlamentares até com um pouco de pé atrás ali em relação a esse pacote. São muitas questões e essa é uma das principais delas, né, que é uma bandeira do PT que está sendo mexida ali, tocada pela equipe econômica do presidente Lula. E quando a gente fala, por exemplo, sobre uma avaliação do governo Lula, muito se avalia até pela economia, né? O governo não é composto apenas pela figura do presidente. E eu acho que essa é a diferença que as pessoas conseguem fazer quando a gente pede uma avaliação de governos federais, estaduais, do que governos municipais. Quando a gente fala de governo municipal, e a gente viu muito isso, né, Mariana, na eleição de 2024, uma eleição municipal, as pessoas avaliam muito a própria figura do prefeito. Né? A âmbito nacional, a âmbito estadual, não. As pessoas avaliam o que de fato o Estado ou o país tem passado por aquele momento. E a gente já vem falando de um Partido dos Trabalhadores
que é o partido que representa principalmente nesse governo federal, embora outros partidos façam essa composição, mas até pela figura do presidente Lula, a gente já vem falando de um partido muito balançado, um partido com muitos rachas internamente e rachas de figuras importantíssimas, e um partido que está sendo muito criticado. E é claro que a questão econômica, que vai sendo esbarrada aí por esses outros pontos que nós citamos aqui, vai estar sempre centralizado, né? Vai estar sempre ali no centro dessas questões e dessas críticas. Então, é um governo que precisa rebolar, porque tem muita necessidade e urgência de aprovar temas importantes, mesmo que eles pareçam distantes da população, né? Quando a gente traz esses termos, né, Luciene? Esses nomes, essas nomenclaturas, as pessoas ficam confusas, não entendem muito bem o que está acontecendo. Mas vamos tentar simplificar aqui, vamos trazer a questão da dívida dos estados, por exemplo, porque tem Minas no meio, e a gente já tentou explicar para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha nos nossos jornais, né, nas nossas matérias, de forma cada vez mais clara, mas esbarra inclusive nisso, né, Luciene? A questão econômica do governo federal, ela esbarra inclusive na dívida de Minas. Minas já teve aí o seu protagonismo, a gente já falou dessa dívida que foi adiada, desse pagamento, mas se o Estado tivesse que pagar, por exemplo, a dívida que hoje está, vou pedir a Mariana... 65 bilhões 65 por aí. bilhões, né? Cerca de 65 bilhões. Acho que o governo já pagou em 2024 cerca de 20... Olha, a gente está pagando mais ou menos por mês 2 bilhões, a gente está mais ou menos ali dentro da recuperação fiscal, enquanto o Propag... cerca de 20 bilhões, cerca de 20 bilhões exatamente. já foram pagos nesse ano. Mas a gente gosta de usar esse exemplo da dívida, por exemplo, porque se a dívida tivesse que ser paga da forma como o governo, como a União estava exigindo, hoje certamente nós teríamos serviços essenciais atrasados, teríamos um funcionalismo com salário atrasado, como já aconteceu em outros governos passados, né, aqui no Estado. Teríamos um Estado um tanto quanto diferente, que já não é tão bom. Poderia estar pior. Exatamente. Né? Então a gente precisa fazer essa avaliação. Eu acho interessante destacar até que a gente está correndo já para 2026. Não adianta falar que não, tá todo mundo já pensando em 2026. E quando a gente discute essas questões fiscais, que parecem muito complexas aqui, né, para nós mesmo, até nós que estamos todos os dias lendo sobre isso, é uma questão muito complexa, a gente tem que lembrar que o que importa é também como que a população percebe isso. Eu acho que os Estados Unidos, a eleição dos Estados Unidos este ano, deu este recado pro Lula. Não adianta, muitas vezes, mostrar alguns números, como, por exemplo, mostraram agora, a taxa de desemprego caiu. Esses números não importam tanto quanto a percepção de fato das pessoas no seu dia a dia. Se a gente não está percebendo uma queda de preços no supermercado, se a gente não está percebendo a nossa vida, a nossa qualidade de vida e o nosso poder de compra melhorando, então não importa certos números, certos projetos que estão passando. Então, é uma corrida também, eu acho, do governo federal de passar isso tudo para a população também. Porque apenas esses números, sem um impacto de fato na nossa vida, não vai fazer diferença. E é um pouco isso que você falou, Thalita, da dívida de Minas. Por que é tão importante discutir a dívida de Minas? Porque isso vai impactar no nosso serviço, no serviço de Minas Gerais, nos servidores, e tudo isso tem um impacto direto na vida do cidadão. Pois é, e a gente está falando também de uma população que precisa sentir essa mudança, esses preços mais baratos no supermercado, que é uma população que é a maior parte do país, né? O país não é composto majoritariamente por pessoas que não precisam se preocupar com o preço da carne, com o preço do feijão, com o preço do óleo. Então, essas pessoas, elas representam muito para o governo, e o governo precisa realmente sinalizar isso para essa parcela, seja o governo que estiver eleito, que estiver representando a população, representando o país, né? E esse projeto da dívida é outro entrave que está no Congresso Nacional na tentativa de uma resolução nesse prazo apertado antes do recesso. Ele já foi aprovado pelo Senado Federal, estava na pauta da Câmara dos Deputados, do plenário da Câmara dos Deputados para votação na sessão de quarta-feira, dia 4 de dezembro, não foi aprovado, foi adiado, e a gente segue esperando aí para ver se vai ter solução nesse ano, em meio a tantas pautas que estão acumuladas, ou se vai mesmo ficar para 2025.
Luciene e Mariana, sabe qual a impressão que eu tenho? É que o governo Lula hoje tenta correr contra o tempo para tentar terminar esse ano de 2024 quando o PT teve uma grande derrota nas eleições municipais, quando o país passou por muitas instabilidades e foi questionado, né? A gente vê nas pesquisas realizadas, como a Datafolha, por exemplo, que o presidente ele ainda não consegue sair daquela taxa de reprovação que está ali meio a meio no Brasil, que é dividido, e isso para um presidente significa muito, né? Não é, e está muito longe do seu ideal. Mas acho que ele tenta chegar no ano de 2024, ou ao fim desse ano de 2024, e quer entrar o ano de 2025, pelo menos com aquela sensação de ufa, eu consegui terminar o ano, pelo menos mostrando aqui que a gente conseguiu aprovar pautas que são tão caras para o governo e que vão começar a dar o segundo pontapé aí para a gente entrar na reta final, porque 2026 já tem eleição presidencial de novo. Pois é, e o presidente Lula tem até cobrado a equipe ministerial dele de que a fase de anúncios ficou para trás, que agora ele quer entregas. Ele quer que os ministros entreguem obras, entreguem programas, entreguem tudo que foi anunciado, que tudo isso saia do papel e que chegue à população. Então, no governo federal, essa é a fase que o presidente está e que ele tem cobrado realmente da equipe ministerial dele, Thalita e Mariana.